Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Após a intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, as tarifas de importação sobre produtos chineses atingiram 145%, enquanto a China impôs uma tarifa de 125% aos Estados Unidos. Esses níveis de tarifas impactarão fortemente o comércio entre os dois países, que totaliza mais de 500 bilhões de dólares. Além disso, o presidente Trump adiou por 90 dias a aplicação das tarifas recíprocas anunciadas para outros países e iniciou negociações com os principais parceiros comerciais, exceto a China. Essa decisão e a expectativa de que as negociações resultarão em menores impactos para a economia global proporcionaram uma recuperação das bolsas americanas, enquanto na Europa e Ásia predominou o movimento de queda. O presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, afirmou que o BC americano está absolutamente preparado para estabilizar os mercados financeiros caso seja necessário. As bolsas de Nova York encerraram um pregão em alta em meio ao bom desempenho dos bancos nos balanços corporativos e à recuperação das Big Techs. Já os juros dos Treasuries subiram com uma piora das expectativas de inflação, que alcançaram o patamar de 6,7%, o maior nível desde 1981. Do outro lado, dados fracos do sentimento ao consumidor americano, calculados pela Universidade de Michigan, e a deflação do índice ao produtor nos Estados Unidos em março levaram a uma ampliação da queda do dólar em relação a pares fortes. Contra o real, a moeda americana deu continuidade ao movimento de queda presente lá fora, encerrando nos R$ 5,87. Apesar das oscilações agudas nos últimos dias, a divisa encerra a semana com ganhos de apenas 0,61% em relação ao real. A alta de mais de 2% dos preços do petróleo, que ainda recuam mais de 2 dígitos no mês, ajudaram as moedas de países exportadores de commodities. Para essa semana, conheceremos os dados de atividade econômica dos Estados Unidos relativos a março. Analistas preveem que as vendas no varejo devem ter crescido 1,4% ante 0,2% no mês de fevereiro, impulsionadas por uma antecipação de compras de automóveis antes do anúncio de tarifas de 25%. O grupo de controle, que exclui categorias voláteis e reflete melhor os gastos dos consumidores no PIB, deve ter avançado 0,6%. Apesar da redução em serviços discricionários, os consumidores seguem gastando em bens duráveis. A produção industrial, que será divulgada junto aos dados do Fed, deve recuar 0,3%, refletindo a fraqueza nos PMIs, temperaturas elevadas e queda na demanda por energia. A atividade de mineração também deve ter sido afetada pela queda nos preços globais de energia. Além disso, os índices regionais da indústria e os dados de construção residencial de março devem confirmar o impacto negativo das tensões comerciais. Na zona do euro, o foco será a reunião do BCE, com expectativa de corte de 25 pontos base na taxa de juros, levando a taxa de depósito para 2,25% ao ano. A medida reflete a desaceleração da inflação de serviços, o aperto nas condições financeiras e os impactos desinflacionários das tarifas dos Estados Unidos. Por fim, na China, os dados do PIB do primeiro trimestre a serem divulgados em 15 de abril devem indicar desaceleração, com crescimento estimado em 5,2% no ano contra ano e 1,4% para o trimestre. A atividade de março deve mostrar força na produção industrial e nas vendas no varejo, mas o investimento em ativos fixos ainda deve ficar aquém do crescimento geral. No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, cresceu 0,44% conforme a nossa expectativa. O IPCA de março avançou 0,56%, acima da nossa expectativa de 0,52%. No acumulado em 12 meses, a inflação segue em trajetória de alta, atingindo 5,48%.
Bom, com essa agenda mais esvaziada, o cenário doméstico fica exposto ao internacional. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!